Oi, gente, tudo bem? Olha, agora que a gente já estudou os escorpiões e as aranhas, que são os artrópodes peçonhentos de interesse em parasitologia, nós iremos agora começar a estudar as cobras, que são répteis, são animais vertebrados, mas que também provocam acidentes com peçonha e acidentes graves em seres humanos. As cobras recebem esse nome, que é derivado do latim colubra, que quer dizer animal rastejante, ou então pode ser chamado também, ou podem ser chamadas também, de serpentes. Serpentes reporta ao sânscrito, que quer dizer animal que rasteja. De qualquer forma, as cobras recebem esse nome porque são animais rastejantes que não apresentam patas desenvolvidas. São animais de corpo alongado, com mais de 400 vértebras, e há uma tendência, inclusive, de que os órgãos internos também sejam alongados. Algumas características marcantes das cobras vêm a seguir. Acompanhe aqui comigo. Pois bem, as serpentes de interesse médico apresentam um corpo alongado, que é acompanhado pelos órgãos internos, não tem membros, e há uma ausência de ouvido, pálpebras externas, externo e bexiga. O corpo é recoberto por escamas e o coração tem apenas 3 cavidades. São animais de respiração pulmonar e que apresentam uma oscilação da temperatura corporal em relação ao ambiente, ou seja, são pecilotermos. Entretanto, cobras ou serpentes apresentam uma tolerância térmica que vai de 0 graus a até 47 graus. Além disso, as cobras ou serpentes apresentam mandíbula formada por 2 metades que se movimentam de forma independente, facilitando a deglutição de presas maiores. Possuem até 400 vértebras e todas suas costelas são flutuantes, não tem externo. A mandíbula está ligada ao crânio pelos ossos quadrados e possuem glândulas de veneno na maxila. Apresentam ainda um órgão sensorial chamado órgão de Jacobson. E o órgão de Jacobson nada mais são do que 2 pequenos orifícios localizados no céu da boca ou palato das cobras. Lembrem que as cobras têm língua bífida. Elas colocam a língua para fora, sacodem a língua, coletando moléculas do ambiente, recolhem a língua bífida e introduzem no órgão de Jacobson. E assim elas conseguem sentir o cheiro a partir de moléculas captadas no ambiente. E a essa altura é muito importante que a gente saiba diferenciar serpentes peçonhentas de serpentes não peçonhentas. E nesse próximo quadro eu vou te mostrar como fazer de forma prática essa diferenciação. Acompanhe aqui comigo. Algumas características peculiares a cobras peçonhentas e não peçonhentas estão aqui representadas nesse quadro. Por exemplo, o formato da cabeça. As cobras peçonhentas têm uma cabeça no formato triangular e a cabeça gira bastante para trás, enquanto que as não peçonhentas têm um menor ângulo de giro para trás da cabeça e a cabeça tende a ser mais ovalada. Quanto à cauda, as serpentes peçonhentas apresentam uma cauda curta e que se afina bruscamente. Já as não peçonhentas apresentam uma cauda mais longa e que se afina progressivamente. As cobras peçonhentas apresentam uma pupila em fenda e apresentam um orifício entre a narina e os olhos. Esse orifício sensorial é chamado de fosseta loreal ou fosseta lacrimal. Isso dá a essas cobras no interior do Brasil o apelido de cobra de 4 ventas. Já as cobras não peçonhentas não têm fosseta loreal, apresentam apenas a narina e o olho. As escamas das cobras peçonhentas apresentam quilha, ou seja, a superfície do corpo é áspera. Já das não peçonhentas, as escamas são lisas, ou seja, não apresentam essa quilha que dá aspereza. Outro aspecto a ser levado em consideração é o hábito das cobras, que as peçonhentas apresentam hábito noturno e as não peçonhentas apresentam hábito diurno. Com essas características, você pode ter pistas de se uma serpente é ou não peçonhenta. No Brasil, como um país de clima tropical, existem diversas cobras peçonhentas e não peçonhentas. E eu quero mostrar agora para vocês quais são os gêneros mais importantes de cobras peçonhentas e que têm interesse na parasitologia. Acompanhe aqui comigo. No Brasil, nós temos o acidente botrópico, que é o acidente com a jararaca, o acidente crotálico, que é o acidente com a cascavel, o elapídico, que é o acidente com a cobra coral, o acidente laquético, que é o acidente com a cobra surucucu.
Temos ainda o acidente boídeo ou colubrídeo, que é aquele acidente com cobras grandes que matam por estrangulamento, que são cobras não peçonhentas. Então, no Brasil, o acidente com a jararaca é chamado de acidente botrópico porque o gênero da cobra é o gênero Botrops. Nessa tabela é demonstrado para vocês características de sinais e sintomas em relação ao pós-picada que você pode classificar a partir dessa tabela o acidente como leve, moderado ou severo. Basicamente, você deve observar as manifestações locais como edema, calor, rubor. Observa na tabela se essas manifestações locais são discretas, evidentes ou intensas e a partir daí você consegue classificar o tipo de acidente. A mesma coisa se aplica às manifestações sistêmicas. Com essa tabela, inclusive, você consegue saber a gravidade do acidente a partir da estimativa da quantidade de veneno que é inoculado. Quanto à ação do veneno, o veneno da jararaca tem uma ação proteolítica, coagulante e hemorrágica. A ação proteolítica faz com que esse veneno provoque edema e dor, que libere bradicinina, levando a uma hipotensão e choque. A ação coagulante do veneno da jararaca provoca defibrilação com aumento do tempo de coagulação. E é muito comum, horas após a picada, você comprime com as mãos o local e no orifício da picada continua a sair sangue, mostrando que está havendo uma incoagulabilidade sanguínea local. Pode haver hemorragias e esse veneno possui uma hemorragia que atua a nível endotelial. É, portanto, um acidente bastante grave, o acidente com jararaca ou acidente botrópico. Já o acidente crotálico recebe esse nome porque é o acidente causado pela cascavel que pertence ao gênero Crotalus. Da mesma forma, existe uma tabela para você classificar esse veneno como leve, moderado ou severo, com base nos sinais e sintomas. Os sinais e sintomas mais evidentes após o acidente com a cascavel é a face miastênica, que é aquela face de bêbado, mialgia e diplopia, nada mais é do que a dor muscular e a pessoa observar objetos duplicados. A mioglobinúria, que é a pessoa urinar escuro, disse que a urina é a urina no padrão Coca-Cola em função da degradação de proteínas e eliminação de proteínas pela urina. O tempo de coagulação também é alterado. A partir dessas características, analisando na tabela, você consegue saber se o veneno é leve, moderado ou severo. Quanto à ação do veneno da cascavel, a ação do veneno da cascavel é neurotóxica, coagulante e miotóxica. Neurotóxica impede a liberação de acetilcolina e atua nas terminações pré-sinápticas das junções neuromusculares, dando à pessoa aquele aspecto da face miastênica ou cara de bêbado. A ação coagulante provoca defibrinação e incoagulabilidade sanguínea e a ação miotóxica provoca lise e necrose das fibras musculares, fazendo com que a pessoa urine escuro, urine em Coca-Cola, em padrão Coca-Cola, como as pessoas costumam chamar. Já o acidente elapídico recebe esse nome porque o gênero da coral é o gênero Micrurus, antigamente chamado de gênero Elapidus. As características são também face miastênica, que é a face de bêbado, mialgia e diplopia, a exemplo da cascavel, mas há aqui uma dificuldade respiratória e de deglutição. Essa tabela mostra, baseado nesses sinais e sintomas, se o acidente é leve, moderado ou severo. Quanto à ação do veneno da cobra coral, a ação do veneno da coral é basicamente neurotóxica, impedindo a liberação da acetilcolina e atuando nas terminações nervosas pré e pós-sinápticas. É isso que torna a pessoa acidentada com o veneno de coral com a face miastênica e pode inclusive comprometer respostas nervosas mais complexas. O acidente laquético é o acidente causado pelo gênero Lachesis, popularmente conhecido com o nome de surucucu. Essa tabela mostra se o acidente é leve, moderado ou severo, com base nos sinais e sintomas, que são basicamente manifestações locais como edema, calor e rubor no local da picada, manifestações sistêmicas como hemorragia e choque por queda brusca de pressão, e a quantidade de veneno está aqui relacionada ao acidente leve, moderado ou severo.
Há também uma excitação vagal com bradicardia, hipotensão e diarreia. E é exatamente a excitação vagal com bradicardia, hipotensão e diarreia que faz o diagnóstico diferencial do acidente de surucucu para o acidente com a jararaca. Quanto ao veneno da surucucu, é um veneno de ação proteolítica, coagulante, hemorrágica e neurotóxica, ou seja, é basicamente a associação dos princípios ativos do veneno da jararaca com o veneno da cobra coral. Há ainda as cobras como a jiboia e a sucuri, que provocam acidentes por estrangulamento, mas que não são peçonhentas. Então veja que num país de clima tropical como o Brasil, conhecer acidentes com cobras faz parte da rotina de profissionais da área da saúde, que tem sempre como recorrer, com base num diagnóstico diferencial, ao soro antiofídico produzido pelo Instituto Butantan como terapia mais eficaz na prevenção de complicações a partir de acidentes com cobras. Agora você vai dar uma lida na leitura complementar, responder o questionário e participar do fórum de discussão para concluir essa aula. Forte abraço e até nossa revisão.